Se a Páscoa, a nossa Páscoa, ela é celebrada em todo o nosso culto, está presente na nossa mente, deve estar dia após dia. Então é preocupante ver que infelizmente, muitos cristãos só falam da morte e da ressurreição de Cristo de forma enfática em dia de Páscoa ou em dia de Santa Ceia na igreja. Parece que a salvação ela é separada da morte de Cristo, da sua ressurreição, porque se fala de Deus como aquele que é poderoso, aquele que pode salvar, mas não tem ênfase no sacrifício de Cristo. Em muitas igrejas, infelizmente, muitos cristãos só relembram disso no dia da ceia. Mas na verdade todo culto é nossa Páscoa. Jesus não instituiu um dia no ano para que a sua ressurreição, seu sacrifício fosse lembrado, mas sim na nossa vida, na nossa pregação, que Ele morreu por nós. E sem isso, a nossa fé não tem valor nenhum. A nossa fé não tem valor nenhum sem a morte e a ressurreição de Cristo. Então, se nós, os cristãos, enfatizássemos a ressurreição de Cristo como no dia da Páscoa, a nossa fé seria muito mais concentrada, muito mais pura a nossa pregação. Como diz certo hino, uma frase ele diz assim: tema do bom pregador o Calvário. Então o Calvário ele deve ser o ponto principal, a obra de Cristo, o ponto principal da pregação, o ponto principal da fé, o ponto principal do culto. Se nós falássemos tanto da ressurreição como num dia da Páscoa, a nossa fé seria melhor entendida. Porque muitos não entendem a fé do cristão, acham que está em relação a Deus, nos dá coisas, ter uma esperança aqui na terra de dias melhores. Tudo isso é bom, mas não é isso que caracteriza a nossa salvação, a nossa fé. Então, evitaria muitos equívocos, falaria muito mais para o mundo sobre a nossa fé, ficaria muito mais enraizado no nosso coração se nós falássemos da morte e da ressurreição do Senhor em outros dias. Infelizmente, você vê que a maioria da igreja, do povo que se diz igreja, fala tão pouco do sacrifício, da ressurreição de Jesus, que você fica em dúvida se realmente é um povo cristão ou não. E isso é perigoso porque abre as portas para outros tipos de crenças em relação a Deus. O povo crê em Deus como simplesmente no seu poder de nos beneficiar nas circunstâncias da nossa vida, nos direcionar nas decisões que vamos tomar. E até atrelam isso à salvação. Mas é bom lembrar que Deus, em seu eterno poder, Ele não poderia nos salvar com o seu eterno poder se a nossa culpa não fosse paga. Mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ele não poderia nos salvar sem que a sua justiça fosse evidenciada, fosse cumprida. E a sua justiça para nos salvar, ela está clara na morte do Senhor Jesus.